Boa noite, meus queridos amigos. Estamos recebendo nossa amiga do coração, a Beth. A Beth, nossa amiga, veio falar hoje do nosso querido Ayrton Senna. E seja bem-vinda, amiga Beth. É uma honra poder aprender sobre o Ayrton Senna, que você vai falar. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por essa palestra tão abençoada, falar desse grande nome da corrida de Fórmula 1. E você inicia, por favor, com a prece? De 20 a 40 minutos. Gratidão, em nome da nossa diretoria. É com você, amiga. A gratidão é minha. Boa noite, amigos queridos. Então, elevemos o pensamento ao mais alto, aos nossos amigos, mentores, que nos acompanhem nesses momentos, que possamos ser amparados e inspirados e aproveitar da melhor forma os ensinamentos que tantos espíritos encarnados e desencarnados nos trazem. Bom, Ayrton Senna foi o piloto de Fórmula 1 que encheu o Brasil de orgulho, né, com suas inúmeras vitórias e reconhecimento internacional. Como, assim, Ayrton Senna da Silva nasceu no dia 21 de março de 1960 e desencarnou, morreu no dia 1 de maio de 1994, ele tinha 34 anos. Então, morreu num acidente automobilístico do Grande Prêmio de São Marino, no circuito de Imola, na Itália. Ele foi 3 vezes campeão de Fórmula 1, foi empresário, filantropo, ele ajudou principalmente crianças carentes, sempre de uma forma anônima. Depois da sua morte, a sua irmã Viviane Senna fundou o Instituto Ayrton Senna. É uma ONG que oferece oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e jovens de baixa renda. E também foi criado o personagem Seninha para as crianças, vinculando as ideias de Ayrton Senna: superação, dedicação, o gosto pela vitória. Eu vou fazer aqui trazer uma breve biografia de Ayrton Senna. Desde criança, se dedicava a tudo que tinha velocidade: jet skis, motos, aeromodelos, inclusive helicópteros. Ele tinha o seu próprio helicóptero. Ele era um piloto privado, ele fazia as viagens da sua fazenda em Tatuí, no interior do estado de São Paulo, até o Campo de Marte, na cidade de São Paulo, de helicóptero. Ele casou, ficou 8 meses casado, mas acabou se divorciando. Teve algumas namoradas. A Xuxa foi o grande amor da sua vida e ele não teve filhos. Foi um grande empresário, constituiu um patrimônio de centenas de milhões de dólares. As suas empresas administram as marcas comerciais Ayrton Senna. Projetou uma lancha que foi vendida em larga escala. A lancha é o Senna 417 Sport Cruiser, no valor de $200 mil. Ele planejou o lançamento de uma supermoto de 1.000 cilindradas, lançou uma linha de bicicletas com a marca Senna, importou eletrodomésticos e também importou carros da marca Audi. Tinha uma concessionária Ford. A primeira revista do Seninha, né, teve uma tiragem de 150 mil exemplares. E ele planejava criar um instituto ou fundação para auxiliar as crianças, para melhorar a qualidade da educação.
Em 1994, ele procurou a irmã, Viviane, para, né, assim, planejarem o lançamento do Instituto Ayrton Senna. Inclusive, esse instituto tem um escritório num edifício próprio, muito luxuoso e moderno, um edifício de 7 andares na cidade de São Paulo. Mas, nesse ano, em 1994, o Ayrton Senna faleceu e sua irmã é que deu continuidade ao projeto da instituição Ayrton Senna. Aí, o Ayrton Senna, né? Ele foi um grande empresário, criou muitos empregos, um grande filantropo, ajudou principalmente crianças carentes, sempre exigindo sigilo. E ele se preocupava muito com a pobreza no Brasil, ajudou também as crianças vítimas da guerra na Bósnia. E depois de sua morte, descobriu-se que ele doou uma porção muito grande da sua fortuna, que era avaliada em 400 milhões de dólares. E ele deu, né, uma porção muito grande para ajudar as crianças pobres. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem um artigo chamado Superiores e Inferiores, é o item 9, escrito pelo espírito François Nicolas Madeleine, que foi arcebispo na França no século XIX. Aqui, superiores e inferiores é sob o ponto de vista da classe social, ricos ou pobres, né? E o arcebispo escreve, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a pessoa que tem fortuna vai precisar prestar contas. A fortuna não é dada para satisfazer o fútil prazer do mundo, não é um direito ou propriedade como muitos poderosos na terra pensam, que Deus pode retirar a fortuna quando lhe apraz, né? Então, ter fortuna é uma missão ou uma prova. Poder e fortuna devem ser usados para ajudar os mais fracos, não desprezando os subordinados, né? Porque as posições sociais mudam ao longo das várias encarnações. Numa encarnação a gente nasce pobre, na outra a gente nasce rico, né? Para aprender muita coisa. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, no item 13, é Fenelon que escreve que o homem só administra os bens, por isso ele terá que prestar contas. O mau uso é utilizar o dinheiro somente para satisfação pessoal. E o bom uso é aliviar a miséria dos outros, prevenir a miséria dos outros, e essa é uma grande missão. E as grandes fortunas também têm a missão de gerarem empregos. E na parábola dos talentos, né, o homem saiu e dividiu os seus bens para 3 servos, um deles enterrou o dinheiro, uma moedinha só. E esse que enterrou o dinheiro representa as pessoas avarentas, né, cuja fortuna fica improdutiva. E a gente vê o quanto Ayrton Senna gerou empregos e ajudou os necessitados, né? Ele era católico, ele costumava ler a Bíblia nos voos entre São Paulo e Europa. Ele muito inteligente, muito dinâmico, muito batalhador. Usou a sua fortuna criando empregos e auxiliando os necessitados. E no esporte, Ayrton Senna foi considerado o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Em 1999, ele foi eleito pela revista Isto É, o esportista do século XX no Brasil.
E ele ainda, até hoje, ele ainda é considerado, após 30 anos, né, da sua morte, o maior ídolo do Brasil. Ele foi considerado o piloto mais rápido dos últimos 40 anos, num total de 142 pilotos analisados. A BBC de Londres escreveu que o Ayrton Senna foi o melhor piloto de Fórmula 1 da história. Ele reunia a força da natureza, uma combinação incrível de muito talento e determinação espantosa, e, e é o maior ídolo do esporte no Brasil. O estilo do Ayrton Senna, né, o estilo é uma pilotagem agressiva, ele freava muito pouco nas curvas, até ele foi chamado piloto das curvas, conseguia fazer reduções, né, de velocidade fortíssimas. E ele treinava intensamente o seu físico. Ele foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a se preocupar com o condicionamento físico. E ele morreu no auge da carreira. A morte de Ayrton Senna provocou uma das maiores comoções da história no Brasil, teve repercussão mundial. Ele sofreu um acidente na última volta da corrida, né? Ele perdeu o controle do carro por conta de uma barra de direção que quebrou. E ele chocou-se violentamente contra o muro de concreto. E a causa da morte, segundo o legista que fez a autópsia lá na cidade de Bolonha, né? A autópsia de Ayrton Senna, foi a coluna fraturada no pescoço por conta dessa violenta redução da velocidade. Em poucos segundos, o carro reduziu de 300 para 200 quilômetros horários, pá, né? Quebrou o pescoço. E também, né, um braço de suspensão perfurou o capacete e, e também perfurou a testa e deu um traumatismo craniano no piloto. E ainda foi socorrido na pista, foi levado de helicóptero, né, para o hospital, ainda estava vivo, mas 2 horas depois ele faleceu. O funeral foi na cidade de São Paulo. 2 milhões de pessoas compareceram no funeral. Foi uma comoção mundial. Por que ele era tão amado? Ele tinha muito carisma, ele era muito inteligente. Segundo várias informações mediúnicas, na época, o Ayrton Senna esteve dormindo por algum tempo, porque, né, as vibrações de dor, os lamentos, as lágrimas dos seus fãs poderiam prejudicá-lo. Então, ele ficou um bom tempo inconsciente no plano espiritual. E depois, quando a situação se acalmou, ele acordou e foi levado direto para planos felizes da espiritualidade. Tem um canal no YouTube chamado KBC, com K, né? K de quilo, KBC, Caçadores de Fantasmas. E lá eles usam vários aparelhos para se comunicarem com os espíritos, né? É a transcomunicação instrumental. E um desses aparelhos chama-se Spirit Box, que capta a voz do espírito, mas assim, de uma forma ainda bastante precária. Não se consegue ouvir uma frase inteira do que o espírito, né, diz, né? São palavras, às vezes, umas mais nítidas, outras menos nítidas, muita interferência, e a nossa tecnologia ainda, né, está engatinhando nessa área. E daí esse grupo, né, do KBC, Caçadores de Fantasma, foi até o cemitério do Morumbi, onde o Ayrton Senna está enterrado, na cidade de São Paulo,
E lá eles captaram várias frases, né, de algum espírito. E aí eles, muito prudentes, né, eles dizem: olha, a gente não sabe se é o Ayrton Senna mesmo que veio e se identificou como Ayrton Senna, ou se alguém, né, que fala por intermédio dele, mas tudo que, né, a gente ouve lá tem muita lógica, está tudo muito dentro do que a doutrina espírita ensina. Então, se foi Sena aqui trazendo essas mensagens, ou algum intermediário, inclusive o pai dele traz mensagens, o pai dele desencarnou, né, há pouco tempo e está enterrado lá do lado, o pai Milton, é, dizem, né, que ele está na luz e ele morreu porque chegou a hora. Inclusive, tem muita reportagem na internet, tem muitos vídeos dele, né, nesse último dia aqui de vida, e muitas entrevistas, e tem um vídeo em que ele assim, está, antes da prova começar, antes da corrida começar, nesse dia, 1º de maio de 1994, lá no circuito de Imola, ele está assim, a gente percebe, né, a câmera chega, né, e o filme, acho que sem ele perceber, muito transtornado, assim, numa interiorização, assim, uma melancolia muito grande. A gente percebe, inclusive, um dia antes de sua morte, na época que ele namorava a Adriane Galisteu, ele ligou para ela dizendo que ele estava com muito medo dessa corrida, muito medo, como nunca. E ela falou: mas então não corre. Mas tinha os patrocinadores, então ele não podia, né, deixar toda a sua equipe na mão. Então, realmente, né, a gente tem a ideia de que ele pressentia que algo aconteceria, que nesse dia, né, talvez ele morresse, né. Bom, vamos falar do legado de Ayrton Senna. Além das muitas empresas, né, que ele fundou, além da grande ação de filantropia, né, a marca de Senna, que dá nome a muitos produtos, desde relógios a carros esportivos, ele também propôs alterações no autódromo de Interlagos. Ele escreveu um livro, Técnica de Pilotagem de um Carro de Corrida. E ele contribuiu com os protótipos da marca Honda. Então, foi um engenheiro, né? Um engenheiro nato. Ele né, trouxe muitas contribuições em várias áreas. E depois da sua morte, foram encenadas muitas peças de teatro sobre a vida dele. Ele havia, enquanto vivo, recebido várias condecorações, e depois de morto, né, levantaram muitos monumentos em sua homenagem, tanto no Brasil como no mundo todo. E ele sempre teve muitos fãs-clubes. Em 2014, foi feita uma pesquisa de que Senna é a segunda personalidade paulista e dá mais nome a logradouros, ruas, avenidas, praças, né? Atrás somente do escritor Monteiro Lobato. E ele nos deixou um grande exemplo de motivação, tanto no esporte como na vida. A motivação, né, dizia ele, nos aproxima dos nossos objetivos. E ainda hoje o Ayrton Senna continua sendo um exemplo de motivação, e suas palavras ainda nos inspiram a batalhar e a vencer. Então vamos assim analisar
a partir de algumas frases que ele deixou nas entrevistas. Na internet tem muito, né? É só colocar lá frases de Ayrton Senna, muitas frases que ele, né, pronunciou ou escreveu, que são verdadeiros ensinamentos para a, a nossa vida. É tipo uma filosofia de vida, pode-se dizer, né? Que, nesse sentido, ele também foi um filósofo. Então, vamos dividir essas frases em vários contextos, né? Vários aspectos. Por exemplo, frases que mostram o quanto ele tinha garra, dedicação e ousadia, tanto na pista de corrida como na vida. Então, ele disse, tanto a jornalistas, né, como a programas de rádio e TV, né, vencer sem correr riscos é triunfar sem glórias, né? É algo que vem fácil, né? De mão beijada, não tem graça. Ou você se compromete com o objetivo da vitória, ou não. Você deve fazer um compromisso de vencer. Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Olha só, né? Ayrton Senna nunca desistiu, sempre batendo recordes. Então, por isso, né, é um exemplo para nós. Além de todos esses ensinamentos que nos traz e nos faz refletir. E outras frases que ele falou sobre dedicação, garra, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Né? É 880, né? Faça da melhor forma. E ele diz mais: quando penso que cheguei no meu limite, descubro que tenho forças para ir além. Então, é um ensinamento para a gente sair da zona de conforto, extrapolar de pouquinho em pouquinho os nossos limites e avançar no crescimento espiritual, profissional, em todas as áreas, né? Material também, né? E ele ainda escreveu, né? Em um dado dia, uma dada circunstância, você acha que tem um limite. Você, então, tenta ir para esse limite. E você toca esse limite. E você pensa, ok, este é o meu limite. Logo que você toca esse limite, algo acontece. E, de repente, você pode ir um pouco mais longe. Com o poder da sua mente, sua determinação, seus instintos e a experiência também, você pode voar muito alto. E também faça da disciplina um lema, da dedicação uma bandeira e da paixão pelo trabalho um exemplo, né? Então, ele viveu dessa forma, né? E ele também era humilde e reconhecia, né, que trabalhava em equipe, ele dividia os louros da vitória, né, na pista com a sua equipe. Ele escreveu: vencer é o que importa, o resto é a consequência. Eu sou parte de uma equipe, então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Olha aí, né, o reconhecimento de que todas as conquistas dependeram desse esforço conjunto, né, da sua equipe. É muito bonito isso, né? E ele também tinha um enorme desejo de melhorar-se
tanto no esporte como na vida como um todo, né? Várias frases que ele disse a respeito de automelhoramento. Há um grande desejo em mim de sempre melhorar. Melhorar é o que me faz feliz. Quando você não está feliz, é preciso ser forte para mudar, resistir à tentação do retorno. O fraco não vai a lugar algum. Se você quiser ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Olha, né? Quanto exemplo de superação. E também ele tinha muita fé nele mesmo, em Deus, e tinha uma noção de que tudo que ele tinha aqui na Terra, os seus bens, o seu sucesso, a sua fama, era uma missão. Tudo isso deveria ser bem usado em favor do próximo, como nos ensinou aqueles dois espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O arcebispo François Nicolas Madeleine e Fénelon. Então, frases que mostram, né, toda essa confiança em Deus. Trabalhei muito para chegar ao sucesso, mas não conseguiria nada se Deus não ajudasse. Devo a Deus a oportunidade que tive de chegar onde cheguei. Muitas pessoas têm essa capacidade, mas não têm a oportunidade. Deus a deu para mim, né? Tanto a capacidade como a oportunidade. Não sei por quê, só sei que não posso desperdiçá-la. Então, ele sabia que ele não podia desperdiçar tanto a capacidade como as oportunidades, né? Ele precisaria usar tudo isso para o bem, para melhorar o mundo. Espírito muito elevado, né? E mais ele escreveu: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, né? Se é uma pessoa pobre ou não, né? Ah, essa posição social, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. E um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Olha, ele une, né? O otimismo, a esperança, a fé em Deus, a fé em si mesmo, com a garra, com a disciplina, né? Com o trabalho, com o esforço. Ajuda-te que o céu te ajudará, né? E também a Ayrton Senna tinha uma grande preocupação com a injustiça social, com a situação das crianças carentes, e ele, né, escreveu: os ricos não podem viver numa ilha rodeada por um mar de pobreza. Nós respiramos todos o mesmo ar, devemos dar a cada um uma chance, ao menos uma chance fundamental, né? Olha que fantástico, né? A consciência social que ele tinha e tem, né? E que precisamos equalizar essa desigualdade social, essa falta de oportunidade, né? Que acontece na vida das pessoas mais carentes. E ele escreveu também: se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que se deve começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças, para que o futuro das nações e do planeta seja digno. Enquanto vivo, certa vez ele disse que um dos sonhos dele era ter um filho, mas ele não chegou a ter, né? E Ayrton Senna tinha
uma grande autoconfiança, ou seja, ele era o dono do seu próprio destino, ele sabia o que queria. E ele escreveu: é muito difícil você conseguir vencer numa boa. Assim, né? Fácil, né? Para vencer, você tem que lutar. E essa luta, muitas vezes, significa se indispor, de certa forma, com algumas pessoas, para prevalecer aquilo em que você acredita. O teu ponto de vista, a tua cabeça, a tua personalidade devem estar acima de tudo. Olha, que autonomia, né? Na pessoa autêntica, né? E também escreveu, às vezes, ser você mesmo é mais doloroso e destrutivo, né, do que ser uma cópia do que os outros querem que você seja. Né? E os outros, muitas vezes, querem nos manipular e a gente é fraco e cede ou não quer ficar fora do grupo, né? Por isso que ele fala, às vezes ser você mesmo é mais doloroso e destrutivo, né? Do que ser essa cópia que os outros querem que você seja. Porém, nunca se esqueça, é melhor que sejas você de verdade, pois o original é sempre mais valioso. Olha, é pura filosofia, né? Cada um sendo si mesmo é o que tem de mais valioso. Fantástico. E ele também disse, ou escreveu, né? Não importa o que você seja, quem você seja ou o que deseja na vida, a ousadia em ser diferente reflete na sua personalidade, no seu caráter, naquilo que você é. E é assim que as pessoas lembrarão de você um dia. É maior ídolo aqui na Terra, verdade. Olha, quanto exemplo que ele nos deixou, né? De pensamentos e de experiências, né? De vivência diária, né? Então, olha, não importa quem você seja, seja você mesmo. Não importa o que ou quem você seja, ou o que deseja, seja você mesmo. Por isso, ele diz, é preciso ter ousadia em ser diferente, porque essa força interior, sermos diferentes, né, para o nosso próprio benefício sem prejudicar ninguém, essa ousadia vai refletir na nossa personalidade, no nosso caráter, naquilo que somos e assim que os outros um dia se lembrarão de nós. E a gente lembra, né, de Ayrton Senna, como o Wilson falou, né, o maior ídolo da Terra, né? E o Ayrton Senna tinha noção, né, da fragilidade da vida aqui na Terra, né? Da impermanência de tudo, né? Nada permanece, né? Para toda a eternidade, só o espírito é imortal. Nós estamos aqui na Terra, mas um dia teremos que partir desse plano. E ele demonstrou que aceitava os planos divinos. Então, ele trouxe, né, essas frases. O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentar esse medo, outras, e ele disse, acho que estou entre elas, aprendem a conviver com o medo e o encaram esse medo, não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação, né? Não vou me destruir, né? E ele escreveu também: o piloto corre perigo profissional, porque ele precisa ser o mais rápido, mas ao mesmo tempo somos assim tão frágeis, né? O nosso corpo físico é frágil. De um segundo para outro, ele escreveu: acabou. E ele continuou dizendo: isso, né? Esse saber
que passamos esse perigo, que temos que enfrentar esse medo, ele escreveu, isso me leva a me conhecer mais profundamente. E são justamente essas coisas que me fazem continuar. O medo, o risco, né, o desejo de autopreservação e saber que a vida é passageira. Ele fala, são essas coisas que me fazem continuar, né? Então, quando a gente é, reflete sobre essa frase, a gente vê assim, nós não sabemos quanto tempo ainda estaremos aqui no plano material, mas nós não sabemos se amanhã vamos partir, ou se daqui 10 anos, ou 20, ou 30, mas quando a gente pensa nisso, a gente valoriza o que tem, quem é, aproveita todas as oportunidades que a vida nos oferece para crescer e para tornar o mundo melhor. E ele também escreveu: tenho medo da morte e da dor, mas eu convivo bem com isso. O medo me fascina. E sobre a morte, disse o Ayrton Senna. O dia que a morte chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui a 50 anos, ele disse, né? Enquanto encarnado, né? Mas a única coisa certa é que um dia a morte vai chegar. E ele, por fim, né, trouxemos uma última frase para mostrar o quanto somos frágeis e passageiros na carne, mas o quanto somos valorosos no espírito. Ele escreveu: somos insignificantes. Por mais que você programe a sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. Tem muitas outras frases na internet. Eu creio que daria um livro de reflexões para o bem viver, um livro de filosofia sobre como viver. Por isso, né, ele com esse carisma tão grande, essa inteligência tão grande, esse dinamismo, esse coração tão grande, porque ele ajudou tantas crianças, por isso ele é tão amado, né? E a gente sabe que ele está na luz, né, como trouxe a mensagem, e que ele, de certa forma, até previu o dia da sua morte, porque a gente vê isso, inclusive, né, nas filmagens das últimas horas da sua vida. Então, né, agradecemos a ele por ter estado aqui conosco na Terra, né, nos trazendo tantos benefícios, tanta alegria, né, ao povo brasileiro. Ele dizia que tinha orgulho de ser brasileiro, né? Quantas vezes ele levantou, né, o troféu, né, de campeão, quantas vitórias. Então, as nossas manhãs de domingo eram muito felizes e nós somos muito agradecidos por tudo isso que ele nos proporcionou. E sabemos que ele está muito bem, né? E agradecemos a Deus também pela oportunidade desses ensinamentos. Então, vibremos pelo nosso planeta, vibremos por todos os encarnados e desencarnados, por aqueles que estão numa situação favorável, por aqueles que estão sofrendo. Vibremos por todos os trabalhadores do SEAC, pela equipe espiritual, pela equipe encarnada. Vibremos por nós mesmos, pelos nossos lares e pelos nossos familiares. E nós agradecemos a Deus e a Jesus pela nossa vida. Obrigada, Pai, por todos esses ensinamentos. E nós dizemos glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Amigos queridos, agradeço muito e uma boa noite.